prepara, vai! Sejam muito bem-vindos ao Natação Extrema. Eu sou Samir Barel e do meu lado aqui, Vanderlei Santos. Esse é o seu podcast semanal para falar tudo sobre o mundo da natação. E hoje, aqui conosco, uma pessoa queridíssima por todos nós, né? Eu posso falar por você também? Sem dúvida. Posso falar por você também, Samir? Paulo Augusto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Vanderlei, Samir. É uma honra poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho aí de natação, águas abertas para toda a comunidade aquática. Parabenizar vocês aí pela iniciativa. Acho que a comunidade precisava de mais meios de comunicação para estar realmente abordando mais temas sobre natação, águas abertas. Acho que a comunidade é muito grande e até comparando com outras modalidades, como a corrida e o ciclismo, o triatlon, eu acho que a natação estava deixando um pouquinho aí a desejar nesse quesito aí de podcast, de informação. E eu acho que vocês vieram realmente aí para ter muito sucesso, vida longa ao Extrema Swimcast aí, né? Aê! Vida longa, vida longa. Ó, eu vou falar, eu pedi o currículo. Ó, separa 15 minutos para você ouvir a lista o currículo do PA aqui. Eu falei, dá uma resumida. Ele falou, tá bom, tá bem resumido. Então vamos lá. PA hoje, Head Coach da Unity Training, né? Treinador de triatlon, ciclismo, corrida e águas abertas. Treinador de natação e águas abertas, natação de piscina e águas abertas há mais de 20 anos. Foi head coach do Corinthians na natação por 4 anos e treinador do Corinthians em águas abertas por mais de 15 anos. Técnico da Seleção Brasileira de Natação e Águas Abertas de categorias de base em diversas competições internacionais, incluindo o Campeonato Mundial Júnior. Se eu errar aqui, você me fala, hein? Treinador da Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Técnico da Seleção Brasileira de Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos na Coreia do Sul. Rodou o mundo. Rodou o mundo aí como treinador. E esse é o treinador PA, um treinador completo, né? Aquele que vive... Você não colocou aqui, mas... nadador também, né? Nadador de categoria aí, saindo sempre agora nas provas de triatlon, saindo sempre entre os primeiros nadadores ali da água, né? Eu acredito que eu sou um treinador aí privilegiado, sem dúvida nenhuma. Talvez de todas as competições grandes que a gente tem aí no mundo da natação e águas abertas, a única que tenha faltado aí nesse currículo são os Jogos Olímpicos. De todas as outras competições, eu tive o privilégio de ser treinador da Seleção Brasileira. E para mim, assim, é um orgulho muito grande, porque realmente tem uma trajetória onde o esporte sempre esteve inserido na minha vida. Então, meus pais são educadores físicos. Eu sou do interior de Minas Gerais, do sul de Minas, de uma cidade pequena, mais ou menos aí 20 mil habitantes, onde até alguns anos atrás não se tinha nem piscina aquecida. Caramba! E eu não consigo recordar... Que cidade? Chama Paraguaçu. Paraguaçu. Isso. Eu não consigo recordar, assim, a primeira vez que eu tive contato com a piscina, porque pelos meus pais serem educadores físicos, desde criança, desde talvez aí 6 meses de idade, eles já me colocaram na água e que o meu pai conta que eu era realmente o cobaia, né? Porque naquela época não tinha muita informação sobre natação. Vamos ver como é que faz para mergulhar uma criança. Pega o PA lá, pega a criança. E não deu certo. Era o teste, né? Era o teste. Foi exatamente dessa maneira. Né? Então eu fui criado dentro do esporte. A cidade, como você tem poucas opções, né, de lazer, então o clube era a minha segunda casa. Então eu vivia muito no clube. E aí desde pequeno eu fui apaixonado pela natação, por esporte. Juntamente ali com os meus irmãos. A gente praticou aí esporte a vida toda. E eu devo muita coisa da minha vida, quase que tudo assim ao esporte, porque eu conheço hoje muitos lugares do mundo. Muitos mesmo, assim. Japão, Austrália, Grécia. E tudo isso graças ao esporte, graças à natação. Sou, né, muito privilegiado por isso, assim. E realmente hoje
é o que me move, assim, continua sendo aqui, né, a minha vida, né, o meu propósito é realmente fazer essa transformação da vida das pessoas através do esporte, que foi o que eu aprendi com os meus pais lá atrás. Teve... Você acabou de contar, né, que desde 6 meses inseridos, pais, né, educadores físicos, mas teve aquele momento na vida que você falou, eu quero ser treinador. Ou você nem lembra porque foi tudo tão natural, crescendo. Eu falo, cara, família, né? É aquilo lá, né? Eu vou ser. Família de médicos, o filho cresce, é médico. Família de advogados, né? E cresce e já está inserido advogado na carreira. E aí você, por pais educadores, foi natural ou teve um momento que você falou, eu vou ser treinador? Olha, desde pequeno eu sempre tive muito próximo ao meu pai, que era treinador de natação e basquete. E aí eu acabei indo para natação, meu irmão é treinador de basquete. E minha irmã, ela, né, praticou esporte, mas ela... São 3. São 3. Ela é psicóloga, né? Então a gente sempre... Esportiva também, não? Não. E você é o mais velho do meio ou o mais novo? Só pra gente velho. Localizar, o mais velho. O mais velho da família. Tá. E aí, assim, eu lembro muito quando eu era, né, pequeno ali, talvez 10, 12 anos. E aí eu sempre, né, falava... Né, não sei se eu diria que queria ser treinador, mas eu queria... Realmente era apaixonado pela educação física, né? Por influência dos meus pais. E minha mãe falava, pensa bem se realmente quando você for fazer, né, vestibular, faculdade, se você quer fazer educação física, né, pensa com carinho, veja essas possibilidades. Que a vida né? é difícil, será? Olha, e aí ela deixava isso muito claro, assim, falava assim, você tem que fazer o que você ama, realmente você não vai ganhar muito dinheiro, mas eu garanto que você vai ser muito feliz. E aí eu preferi ser feliz. Então, dentro desse processo, acabou sendo algo natural. Né? Então, eu saí de casa muito novo. Aos 14 anos, eu deixei a minha família em Minas. E aí fui para Suzano, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Na época, tinha um apoio muito grande da prefeitura ao esporte. E eu morei ali por 3 anos. Fiz, né, o colegial ali, o 2º grau. E foi maravilhoso, assim, porque eu realmente queria ser atleta. Na verdade, desde os 12 anos de idade, eu já falava que eu queria me tornar um atleta profissional, vamos dizer assim, entre aspas, e não queria permanecer ali, porque eu queria realmente me dedicar ao esporte. E aí eu fiz alguns testes, na época tinha o Projeto Futuro, né, onde o treinador era o Ricardo Prado. E aí ele falou... Lá em Suzano. Não, aí já não em é São mais Paulo, Suzano, no aqui em São Ibirapuera. Paulo. E com 12 anos eu fiz um teste lá. Com 12? Isso. E aí eu queria vir de qualquer jeito, já com 12 anos. Ele falou, a gente não... Nessa idade a gente não aceita, tem que ter pelo menos 14 anos. E aí eu fiquei 2 anos ali esperando, né? E era difícil, assim, porque a gente não tinha piscina aquecida. Eu, né, disputei Campeonato Mineiro, por exemplo, durante um período onde eu nadava 3 vezes por semana numa cidade ao lado, que tinha uma piscina de 12 metros. Que loucura. Era a única piscina aquecida que tinha na região ali. E durante 2 ou 3 dias eu fazia só elástico na borda da piscina e corria em volta da piscina. Porque a água era muito gelada e não dava para treinar. E eu fui top 3 no Campeonato Mineiro dessa maneira. Então eu tinha um destaque ali na região, mas sabia que também era limitado, né? Porque realmente em São Paulo o nível era muito diferente. E por isso que eu sempre, desde muito cedo, queria vir para São Paulo. Eu vinha num torneio, Festival Bob's de natação. Vocês lembram bem disso daí? O Bob's era na cidade... Que cidade que era mesmo? A final várias, ali? Né? Não, mas várias eliminatórias e a final era no Ibirapuera. No Ibira. No Ibira. E aí a gente, né, assim, descobriu esse festival e eu vinha para São Paulo e via aquela estrutura, né, do Ibirapuera e eu falava, não, eu quero ser atleta, eu quero mudar. E aí com 14 anos eu até fiz o teste aqui no Projeto Futuro novamente, o Ricardo Prado me aprovou, mas
a escola que eles ofereciam aqui era uma escola pública, né? Uhum. E lá em Suzano era uma escola particular. Tá. E aí meus pais Você falaram, optou. eu acho que vale É. a pena né, você priorizar também ali o O estudo. estudo. Se a gente conseguir equilibrar as duas partes, isso vai fazer uma grande diferença no final. E foi realmente o grande diferencial, porque eu estudei no colégio, né, Bandeirantes, que era o sistema etapa, com bolsa de 100%. Só que quando eu acabei o terceiro ano, lá em Suzano não tinha, né, o apoio ali, né, com faculdade. Uhum. Então eu teria que pagar, né, a mensalidade da faculdade. E meus pais não tinham essa condição, né, de me bancar ali 100%. E o Corinthians me fez um convite para ser atleta. E aí eles ofereciam a moradia, então eu morei quase 4 anos ali embaixo da arquibancada do Corinthians. E aí tinha alimentação dentro do clube e tinha a bolsa na Unisantana, que era uma faculdade que apoiava bastante ao esporte, assim. E então essa foi essa trajetória, assim. Então desde cedo eu realmente já estava muito envolvido com o esporte. E aí esse processo de transição de carreira como atleta e depois treinador foi sendo natural, porque quando eu acabei a categoria júnior, eu realmente já não estava conseguindo evoluir muito ali nos meus resultados. E aí houve um convite da diretora de natação do Corinthians na época, porque era sempre um desejo dela ter um ex-atleta na comissão técnica. Uhum. E aí eu já fui fazendo essa transição no final da faculdade. De nadador para treinador. Isso, nadador para treinador. Minha última competição como nadador foi o Open, né, de 2005 no Internacional de Regatas, a primeira edição do Open, até quando o Caio Márcio ali bateu o recorde mundial dos 50 borboleta. Então foi bem legal. Uhum. E eu finalizei a carreira em paz, assim, super tranquilo. E eu sempre, quando eu saí, né, lá de Minas, do interior lá de Minas, muito cedo, uma promessa eu tinha comigo mesmo, assim, de realmente eu não queria ser só mais um. Seja como atleta ou seja como treinador, como ser humano, claro. Eu queria realmente ser diferente, né, ter um diferencial. E a minha busca continua essa, né? Então eu não queria abrir mão de tudo, né, do conforto da casa dos meus pais, da minha família, que é muito duro você sair de casa, ainda mais com 14 anos, para ser mais um atleta, né, e depois, consequentemente, ser mais um treinador. Eu queria realmente ser algo, né, um profissional diferenciado, seja em qual área fosse, e acho que essa é a minha busca diária. Vários assuntos, né? Vai surgindo assuntos. Vai, eu vou anotando aqui. Vai surgindo vários assuntos. Acho que primeiro que você falou... Primeiro, a gente chama de PA, né? Isso. Não, o PA. Paulo Henrique, PA. Paulo Augusto, né? Paulo Augusto. É PA, né? PA, primeiro, bom, parabéns, né? Pela carreira sua. Não, fantástico. E é incrível como não é divulgado o treinador, né? A gente que é do meio, quando o Vanderlei estava falando do seu currículo, eu mesmo não sabia que você tinha tanta seleção brasileira aí no currículo. Exato, cara. Incrível. A gente vê os nadadores lá, né? Mas o treinador que tá lá... é muito pouco divulgado, né? Uhum. E aí você falou também que a sua mãe comentou que você não ia ganhar muito dinheiro, né? O dinheiro e a fama, eu acho que é muito relativo, né? Porque no fim das contas, o que vale são as pessoas que estão valorizando o nosso trabalho. Né? As pessoas vão valorizar o trabalho e elas vão reconhecer, e isso vai fazer diferença no final das contas, não só na sua conta bancária, mas no seu propósito de vida, que é ajudar, né? E nesses 20 anos de profissão, o quanto você acha que as pessoas te ajudaram a estar onde você está hoje? Olha, não dá para mensurar isso, assim. Primeiro, todos os meus companheiros de equipe que moraram comigo e treinaram comigo em Suzano, nesses 3 anos que eu fiquei lá, foram fundamentais na minha vida. Não só como atleta, mas como pessoa. Porque eu saí muito novo de casa, assim. E eu lembro que a gente esperava dar 9 horas da noite para ir pro Orelhão, para ligar para casa, porque era muito mais barata a tarifa, né? Não tinha celular, era outro momento, né? Usava esse telefone, né? E eu ligava muitas vezes, assim, né? Chorando de saudade, porque realmente era muito duro, né? Eu tinha que fazer tudo, né? Não tinha mais nada, eu tinha que
ir no mercado, lavar minha roupa, eu que tinha que... Você estava com 15 anos. 14 anos. Isso. Então, e eles me ajudaram muito, assim, né, nesse momento. E aí depois você vai, claro, amadurecendo. E é impressionante, assim, como dentro desse processo, em nenhum momento eu pensei em voltar para casa. Meus pais sempre falavam, ó, a hora que você quiser, suas coisas estão aqui. É só você voltar. Mas eu tinha muito claro o que eu queria, assim. Então, isso é bem legal, né? E fez uma grande diferença na minha vida, né? Em todos os sentidos. E acho que o esporte, ele é isso, né? A essência principal do esporte é essa. As medalhas hoje estão, talvez, numa caixa de sapato lá na casa dos meus pais, né? Alguns troféus estão expostos, mas uma grande parte deles está guardado. São, lógico, histórias maravilhosas, mas ficaram para trás. Agora, o que eu vivi, né, ao lado dessas pessoas foi muito especial. E depois, na minha trajetória também como treinador, seria até injusto assim, eu citar algumas pessoas, porque tem muita Outras gente... vão ficar de fora. Muita gente assim. E os atletas também, né? Eu sei que realmente, infelizmente, quando a gente ocupa um cargo de liderança, seja como treinador ou até como head coach, como eu fui no Corinthians, durante um período, a gente não consegue agradar todo mundo. Mas eu acho que eu fiz sim uma grande diferença na vida de muitos atletas, de muitas crianças, de muitos jovens, porque eu saí da escola de natação do Corinthians. Então, quando eu comecei como estagiário, eu comecei como treinador da equipe B, que seria a equipe de não federados, de vinculados hoje, e trabalhava também com pré-treino na escola de natação, na escolinha de natação do Corinthians. E ali dentro eu construí uma trajetória que eu consegui chegar como coordenador geral da natação competitiva do Corinthians. E isso realmente, para mim, é algo de muito orgulho, assim, né? E é muito difícil algum profissional conseguir fazer essa trajetória, né? Ter essa carreira, assim. Mas eu acho que o que você colocou sobre os treinadores é fantástico, porque em 2021, quando eu saí do Corinthians, e quando a gente está envolvido ali muito com a natação, a gente não tem essa percepção, porque a gente ama, né, a profissão, ama a natação, ama as águas abertas, até por isso que a gente está aqui, né? E a gente às vezes não tem noção do nosso valor. E eu acho que o que você falou sobre a valorização do treinador é algo muito importante e que a comunidade, né, precisa realmente parar um pouquinho e refletir sobre isso. Todo mundo se fala muito hoje da saúde mental dos atletas. E eu acho que isso é fantástico e a gente precisa, sim, ter um olhar diferente para isso. Mas ninguém fala sobre a saúde mental dos treinadores. E se a gente pegar hoje, eu não tenho isso em dados, acho que talvez ninguém tenha, mas talvez mais de 50% dos treinadores de natação águas abertas no Brasil pagam para trabalhar. Essa é a realidade, porque assim, dificilmente ele tem só um emprego, então ele tem a equipe de natação ali, águas abertas, tem personal, trabalha às vezes em algum colégio ou algum outro local. Muitas vezes, final de semana, em competições, ele fica das 6, 7 da manhã às 6, 7 horas da noite, direto. Muitas vezes sem almoçar direito, porque as competições, torneio regional hoje é uma loucura, né? Ou quando você vai para algumas competições grandes, como o Campeonato Brasileiro, ele abre mão desses outros empregos para estar na competição durante uma semana. Não só do emprego, né? Tem gente que abre mão da família. Da família, é isso. Que... Né? Final de semana, você provavelmente, nós, né, não só que vocês também são treinadores, domingo é onde às vezes a gente organiza a semana de treinos, que a gente monta os treinos. Então, se ele colocar isso na ponta do lápis, o que ele ganha por hora e o quanto ele trabalha, provavelmente, para a grande maioria, essa conta não fecha. E aí, na hora que que eu mudei, né, que eu saí dessa área, né, e fiquei um tempo ali nessa transição e fiquei dando mais personal, assessorando também alguns atletas, é que você realmente tem essa percepção, né, do seu valor. E eu acho que a comunidade,
eu vejo que a classe de treinadores, talvez ela seja, sim, ainda muito desunida e talvez até muito desorganizada. Eu acho que durante algum tempo tentaram fazer uma associação, né, de treinadores, e isso infelizmente não foi para frente. Eu não sei, não tenho conhecimento sobre o porquê disso, mas enquanto a classe não se unir e não se organizar, a gente vai continuar vivendo isso. E eu acho que isso, né, na minha opinião, assim, não é justo, né, pela qualidade de treinadores que nós temos no Brasil. Sim. E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês. A gente tem vários treinadores hoje brasileiros que são referência mundial. Eu vou citar um exemplo, mas tem vários outros, né, que é o Fernando Pocente. Então a gente está falando de um treinador que estava aqui no Brasil, da campeã olímpica, né, de Tóquio, que foi a Ana Marcela. Depois ele trabalhou com várias atletas também de altíssimo nível. Conseguiu, inclusive, fazer que a natação feminina brasileira mudasse de nível, não só graças a ele, mas ele foi um dos responsáveis. E hoje ele é o head coach da Austrália. Ele está falando da Austrália, que é uma das maiores potências de natação e águas abertas do mundo. E o quanto que a gente aproveitou esse treinador aqui no Brasil. E a Austrália que chamou, né? E aí a gente vê a falta de perspectiva para o treinador brasileiro, a falta de planejamento, seja dos clubes, de confederação, de federação, porque a Austrália contratou ele, não é porque ele foi o campeão com a Ana Marcela em 2021. Contratou ele pensando em Brisbane 2032. Nós estamos... Ele tá lá, o planejamento a longo prazo. A longo prazo, são 8 anos. Ele tem 2 8 ciclos para trabalhar. Não é para entregar um resultado no primeiro ano. que vem. E no primeiro ano ele já conseguiu resultados espetaculares. 2 medalhas no Mundial. Exato. Então, isso é só um exemplo do potencial que nós temos, claro, como atletas, performance e tudo mais, mas principalmente dos treinadores brasileiros. Quantos treinadores nós temos hoje nos Estados Unidos, né, como treinadores de universidades de primeira divisão? Exato. Né? Ou mesmo o próprio Albertinho, que foi head coach da seleção de Portugal, e agora o Sami está lá. Então, são treinadores que são referência a nível mundial. Né? E sem contar outros, assim, que, né, se a gente ficasse aqui, a gente ia falar aí uma grande quantidade. A gente não tem muita oportunidade de conversar com os head coaches que foram para a seleção. A gente não tem muita abertura, isso não existe, né? Esse diálogo, e a gente está tendo a oportunidade, eu vou explorar aqui. Né? Você foi head coach ali do Corinthians, num período em que a natação tava grande, viajando com a seleção brasileira por diversas competições, campeonatos mundiais e tudo mais. Quais são as facilidades que um treinador head, no nível que você chegou, que foi mais alto nível dos treinadores, né? Eu nunca entrei num clube, então você foi líder, cabeça dessa linha de treinadores, né? Quais são as facilidades e quais são as dificuldades que um head coach no nível seu encontram dentro do clube, da instituição e dentro da seleção brasileira para realizar o seu trabalho? Eu acho que dentro do clube, principalmente, até vou citar ali o exemplo que a gente tem do Corinthians, né? Que era uma equipe bem grande. Ainda é, né? Uma equipe referência, principalmente nas categorias de base. E alguns nadadores que estavam ali sob o seu comando também, né? Só pra gente Exato. Ilustrando. E aí eu acho que assim, não cabe nesses clubes grandes você ter o head coach como o head coach técnico e o manager desse time. Isso são posições diferentes. E eu acho que é difícil você, como head coach, separar isso. Porque ao mesmo tempo que eu precisava coordenar todas as categorias, desde o mirim, do pré-mirim ao adulto, né, a equipe principal, eu precisava também fazer a gestão financeira de toda a equipe. Caramba. Né? Então, quem determinava critério de pagamento de atleta
Era você também. Era, você. claro, eu e a comissão técnica, Sim, mas sim. isso, né, passava muito por mim. E, claro, quando eu tinha que sentar com os atletas, então você ter que dar treino pro atleta e ter que falar com ele sobre salário, Uhum. né? Então, isso é difícil pra caramba. Porque... E aí, a maneira que eu tinha pra organizar isso era através de critérios. Porque isso ficava mais claro, né? Porque era até difícil pro atleta compreender. Porque muitas vezes ele, ele treina, o atleta treina com você, então você vai privilegiar aquele atleta. Uhum. Então você conseguir, sabe, distribuir isso de uma forma justa e cumprir os dois papéis, né? Então eu tinha que ser o coordenador técnico de todas as categorias, treinador de uma parte do grupo da equipe principal, que era o grupo de fundo, né, e meio fundo e águas abertas, e o gestor, o manager de toda a parte administrativa. E muitos clubes é dessa maneira. E eu acho que isso não cabe mais assim dentro desses grandes clubes. É preciso você separar até para que você consiga cumprir o papel, né? Planejamento, treinador. Exatamente. Fazer o papel de Então, treinador. isso é muito difícil assim, você encontrar esse equilíbrio, e a maioria dos clubes isso ainda é muito amador. E eu digo mais, eu acho que não só o manager desse time, o gerente ali, mas a própria diretoria de cada departamento. Isso precisa ser mais profissional. Não cabe mais nesse momento que a gente vive hoje dentro do esporte, porque a cobrança ela é realmente muito alta. O investimento é alto. Uhum. Então, os cargos diretivos, eles precisam ser mais profissionais. Não podem ser políticos. Entendeu? O cara tem que ter, no mínimo, um currículo, né, básico para ele assumir aquela posição. Para que realmente fique algo profissional. Porque é natural, você é o diretor da modalidade, você vai trazer um treinador como, né, o líder ali, o head coach, que você tenha confiança, que você tenha afinidade. E muitas vezes isso dentro dos clubes atrapalha esse processo de desenvolvimento. Uhum. Então eu acho que os clubes precisam ser mais profissionais, e isso inclusive até mesmo dentro das seleções. Não dá para ser cargos, né, políticos, né? Você precisa ter realmente ali critérios para definir quem vai comandar e quem vai gerir a modalidade. Então acho que dentro dos clubes, talvez as maiores dificuldades sejam essas, assim. Uhum. Dentro da seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade é a vaidade dos atletas. Então, muitas vezes, a vaidade do atleta está sobre a posição do treinador. E aí são várias situações, mas, por exemplo, a gente ficar horas discutindo qual seria a ordem de um revezamento porque determinado atleta não queria abrir, não queria fechar ou não queria nadar. E eu acho que foge, né, realmente da essência do que é você representar o seu país numa competição como um campeonato mundial, um sul-americano, né, jogos pan-americanos. A vaidade ela não pode existir, né? A gente tem que pensar no que é bom para a seleção brasileira. Isso atrapalha o resultado na competição ali. 100% Essa reflete. verdade vem do treinador e do atleta, dos dois lados. Das duas partes. Mas, e muitas vezes, muito do atleta. E eu acho que isso é algo também, claro, que exige algo cultural. Uhum. Mas hoje eu falo muito assim com alguns ex-atletas e que às vezes agora hoje estão até treinando comigo, seja corrida, triatlo. E eu tenho hoje dentro do mundo amador do triatlo muitos atletas que são mais profissionais que o atleta profissional hoje no Brasil. Muitos. Não são poucos. E isso é algo que realmente chama a atenção. Uhum. Porque teria que ser o inverso, né? Exato. Então, o atleta profissional, ele recebe muitas vezes ali, seja grana, seja bolsa de estudo, alimentação, as viagens, muitas vezes ele não paga. E muitas vezes a conduta dele não é realmente de um atleta profissional, né? E que realmente tem essa responsabilidade, e não é só responsabilidade muitas vezes com o clube, né? Mas com toda a comunidade. Então isso era algo que eu cobrava muito dentro, né, do Corinthians, o quanto que esse atleta ele é uma inspiração para os atletas mais jovens e o quanto que ele pode fazer a diferença. E aí só
aproveitando aí esse gancho, vocês vivenciaram na 14 Bis a Ana Marcela nadando, né, a prova com muitos atletas amadores. Perfeito. Eu não tenho dúvida que a repercussão dela em realizar essa prova vai ser gigantesca para os próximos anos dessa prova. Com certeza. Então, isso é muito legal, assim, sabe? Então, essa inspiração, esse exemplo, essa responsabilidade, muitas vezes o atleta profissional, ele não tem noção. E acho que, claro, é algo cultural, precisa ser trabalhado, mas vale esse recado aí, que eu acho que é uma dificuldade que muitas vezes a gente tem, né, que eu tinha como treinador, e que nos bastidores, às vezes a galera não tem noção, assim. Eu queria aproveitar até para parabenizar o Vanderlei, foi organizador da 14 Bis, junto com o Percival, que é histórica, uma prova muito tradicional no Brasil. Então, parabenizar pelo evento, cara, foi sensacional, tá? Você trouxe Obrigado. Um profissionalismo muito importante para a 14 Bis, né? A tradição dela exigia essa profissionalização, parabéns. Trazer a 14 Bis foi ideia sua, né? Trazer a Ana Marcela foi ideia sua. Sim. E é o que o PA falou, faz muita diferença. E não é só o lado técnico das coisas, né? Você comentou do profissional, do Pocente, por exemplo, da parte técnica dele, de não ser valorizado, mas do profissional, do treinador ser valorizado como diferença social. A diferença que ele faz para o atleta, a diferença que ele faz na vida das pessoas. Não só na vida, na saúde, na performance, nos títulos, mas na vida das pessoas. E a mesma responsabilidade de um atleta profissional. A responsabilidade do atleta profissional não é trazer título para o país só. Não é isso. Ser exemplo, né? Ser exemplo. Inspirar. Ser cidadão. Exato. A gente precisa de exemplos de bons cidadãos. Né? Acho que isso é o mais importante que o esporte traz para a nossa vida. Ô, PA, dentro de um cargo tão grande, vou pensar numa balança aí, né, de prós e contras, o quanto de cobrança tem, e de perrengue, de dificuldades, e o quanto de alegria isso te traz com títulos, com reconhecimento, que a gente está conversando aqui, às vezes é menor, mas essa balança, numa posição como você teve, como head, ela é equilibrada? Ela pende mais de um lado negativo ou do lado positivo? Como é que você vê essa balança? Porque a gente falou aqui também, né, sobre questões mentais, da saúde mental do treinador, mas, até agora a gente está conversando muito das dificuldades que nós treinadores, somos 3 treinadores aqui, mas das conquistas, dos momentos de glória que a gente tem, né? Essa balança é equilibrada ou realmente está sempre pendendo para um lado negativo aqui quando a gente fala da nossa função como treinador? Existe um equilíbrio? Caramba, peguei no pesado. Quando a gente fala, eu acho que profissional bem sucedido na área da educação física, infelizmente aqui eu vou ser bem realista, mas não tem como ele ser muito bem sucedido, seja na parte de reconhecimento moral ou financeiro, e trabalhar pouco. Então a gente trabalha muito. Né? E principalmente quando você realmente se propõe a ser treinador, foi o que a gente falou, praticamente são 7 dias por semana, 12 meses por mês, assim, que você realmente... 12 meses por ano. Por ano, desculpa, que você fica focado 100% nisso, assim. E se você não tiver uma base muito grande, assim, principalmente familiar, isso realmente, esses pratinhos, uma hora, ele vai cair, um deles vai cair. Então, assim, muito do que realmente eu consegui conquistar, eu devo à minha família, né? Então, aos meus pais, meus irmãos, desde sempre. Muito a minha namorada, a minha enteada, que elas realmente, em muitos momentos, elas foram e são muito parceiras em todos os sentidos, assim, de compreender, né? De, às vezes, domingo à tarde, você deixar de ir no cinema ou de sair para tomar um café, porque você tem que montar, né, muitos treinos, assim. Então, eu vejo que realmente é difícil a gente encontrar esse equilíbrio. E eu vejo muito que realmente a qualidade de vida hoje do treinador, e aí eu vou falar, né, da natação e águas abertas, que é onde eu tenho mais conhecimento, ela é muito baixa. Né? Então você vê assim, muitos treinadores de alto rendimento
assim, seja fisicamente, mentalmente, com uma qualidade de vida abaixo do que talvez eles deveriam. E isso a médio e longo prazo vai interferir na performance dele. Porque assim como o atleta, o treinador também precisa performar e nem sempre a gente tá, né, com a performance lá em cima, a gente oscila, né? Então eu acho que o que realmente às vezes levou o treinador a se tornar treinador foi o amor ao esporte. E daqui a pouco, em muitos momentos, ele não pratica mais nenhum esporte. E a gente sabe o quanto que o esporte hoje ele é um diferencial na vida das pessoas em todos os sentidos. Seja na parte competitiva, né, alguns que são mais competitivos, ou apenas qualidade de vida. Então eu vejo que é muito difícil você encontrar esse equilíbrio, porque a entrega é muito grande. Eu nunca fui, na minha opinião, assim, um treinador vaidoso, onde eu queria, né, realmente estar nas seleções a qualquer custo. Como eu falei, assim, o que sempre me moveu, o que me move é realmente fazer essa diferença na vida das pessoas. E às vezes até ali dentro da natação, durante muitos anos, você não tem essa percepção, o quanto a gente é importante, né, na formação ali das crianças, dos adolescentes. E hoje eu tenho esse reconhecimento, porque muitos me mandam mensagem, né, lembrando de algumas histórias e contando e reconhecendo isso, né, o quanto que realmente viver tudo aquilo ali fez a diferença na vida dele. Então, acho que são as somatórias desses fatores que fazem essa diferença, mas sem dúvida nenhuma é muito difícil você, como treinador, encontrar esse equilíbrio. E por isso que, né, até eu não sei hoje, mas alguns anos atrás tinha uma pesquisa, acho que da natação americana, onde talvez mais de 50% ou até mais dos treinadores eles eram separados, né? Divorciados, assim. Porque realmente é algo que exige muito. Eu não sabia disso, não. Então, e aí, mais uma vez, são essas informações que também seriam muito importantes a gente ter, né, a comunidade como um todo, para que a gente consiga melhorar, evoluir e dar uma condição cada vez melhor para os treinadores, assim. Sim. Porque isso é fundamental, principalmente pensando a longo prazo. Quantos treinadores hoje que são referência que nós temos no Brasil e que estão fora do mercado? E que poderiam estar fazendo uma puta diferença. Na natação ainda. Vamos transitar. A gente está falando bastante nessa sua função ali, né? De head, e lá na função técnico social. Exatamente. A gente vai transitar para a carreira sua agora, né? A gente falou muito da natação, do alto rendimento, de head, mas hoje você vive um momento um pouco diferente, né? Saindo desse universo, trabalhando bastante com o atleta amador, que a gente conversou aqui, que às vezes lida com toda a situação melhor do que o profissional lá, né? E você eu vou falar por mim, né? Eu tenho você como um treinador completo. O cara que se formou nadando, não é aquele cara que na faculdade, o que eu vou fazer? Vou fazer estágio de natação e aí de repente aprende a nadar lá na faculdade. Na essência você já é nadador, né? E hoje está vivendo o esporte de triatlon, natação, bike, corrida, desempenhando o trabalho ali. Como é que você se vê hoje? Ainda muito com a natação mais forte? Como é que está sendo feita essa transição sua? A gente não conversou de como você vivenciou ou trabalhou com a corrida e a bike, né? Como é que está sendo feita essa transição sua de treinador só de natação, né, como era, para agora o mundo do triatlon? Foram várias etapas, né, dentro desse processo. Tá. Então, em 2021, final de 2021, eu fui desligado do Corinthians, né, fui demitido, e a partir daquele momento, realmente surgiram várias incertezas na minha vida profissional, se realmente eu ia permanecer na natação competitiva, o que eu iria fazer da minha vida, né? Mas, assim, é engraçado. Quem nunca passou por essa fase? Foi muito engraçado, porque mais ou menos ali eu
em 2010, 2011, eu comecei a trabalhar com triatletas e muito porque a grande maioria deles tinha dificuldade, né, com a natação, e isso ainda permanece, né? Não mudou muito, Não mudou né? muito. De 2010 para hoje. E eu fui assistir o Ironman de 2011. Legal. E eu tive um aluno, eu só trabalhava com ele na parte da natação, né, de águas abertas. E ele classificou para a Kona. E quando ele veio, assim, no final da prova, me agradecer, me abraçou, assim, falei, caramba, porra, um dia eu quero fazer essa prova. Né, que era o Ironman de Florianópolis, isso foi em 2011. Só que devido à questão, né, profissional, eu não conseguia encaixar, eu até tentei ali durante um período encaixar alguns treinos, até pensei em fazer alguma prova, mas isso não aconteceu. E aí depois, né, veio a pandemia, e aí você começa a rever aí algumas coisas, enfim, e eu falei, pô, sempre tive vontade de fazer triatlon, eu quero começar, e aí eu liguei pro Ronaldo, né, que hoje é meu grande parceiro aí na Unity, né, então a gente falou, né, conversou bastante, e ele falou, não, vamos começar, isso era outubro mais ou menos ali de 2021, e aí eu comprei uma bike, e aí em dezembro eu fui desligado, né, do Corinthians, e eu já estava nesse processo de transição, então eu não me esqueço, assim, eu fui desligado numa sexta-feira, no domingo foi minha primeira prova de triatlon, que foi o EVTRI, né, lá na Estrada Velha de Santos. E aí eu virei o ano, não tinha nada assim, não tinha perspectiva nenhuma, tinha 2 alunos de personal só, que já estavam comigo aí há muitos anos, estão comigo há muitos anos. E eu falei, pô, eu preciso, né, tomar uma decisão agora do que eu vou fazer. E eu realmente queria dar um respiro, assim, até para conseguir absorver tudo e conseguir entender também, me entender, né, como profissional. Acho que é importante, às vezes, na vida a gente ter alguns ciclos, né, e a gente conseguir fazer essa introspecção, né, do seu momento e como que você quer seguir a partir daquele momento. E eu consegui fazer isso muito bem, assim, eu fiquei 1 ano e meio só como personal, fazia algumas planilhas para alguns atletas, né? Então isso foi bem legal, assim. E treinando, né? E treinando. E aí entrei de cabeça realmente no triatlon. E aí mostra mais uma vez, assim, o quanto que o esporte realmente ele tá na minha vida desde sempre e ele é fundamental, que foi exatamente os treinos do triatlon que acho que me salvaram, assim. Porque talvez se eu não tivesse com esse foco, né, principalmente pela maneira como tudo aconteceu ali no final de 2021, eu teria, acho que talvez, dado uma pirada, assim, né? Então, o esporte me ajudou muito. E aí eu fui realmente entendendo, fui estudando. Então, eu comecei a estudar um pouco mais o triatlon, porque eu tinha um conhecimento mais superficial. Entender sobre tudo, assim, e ver, inclusive, o quanto que o triatlon, ele tá, né, muito à frente na parte, né, tecnológica, inclusive, e até na parte fisiológica em relação à natação. Então, a gente tem uma plataforma hoje que é bem interessante, que é o Training Peaks, e você sabendo utilizar bem ela te dá algumas informações muito precisas e que te ajuda muito como treinador. Então, isso é bem interessante, assim, é bem legal. Então, eu fui me aprofundando, fui buscando esse conhecimento, e aí, no meio de 2023, realmente eu tomei a decisão, falei, pô, eu quero entrar de cabeça agora como treinador de triatlon, corrida, né, no endurance de forma geral, né, e aquilo ali realmente acendeu uma chama em mim novamente, assim, eu fui fazendo provas e fui até testando muitas coisas, assim, que eu tava aprendendo na teoria comigo mesmo, né, e aí em 2023, ali mais ou menos na metade de 2023, eu iniciei como treinador de triatlon, e agora eu tô nesse processo aí, e realmente, assim, cada vez mais num primeiro momento todo mundo conhecia o PA como treinador de natação, águas abertas, ou o cara que sempre sai entre os primeiros da água lá, né? Mas eu queria que eu tivesse o reconhecimento como realmente treinador de triatlon, corrida também, e isso foi acontecendo de forma natural, e hoje agora, assim, é bem recente, a gente tem aí 5 meses
que a gente está à frente da Unity, né? Eu e o Ronaldo, que foi aí esse parceiro de longa data lá de trás. Então, a gente se conhece há bastante tempo e tem sido fantástico, assim. É algo que eu, né, só tenho a agradecer aí por todo esse reconhecimento, né? Tanto da parte dele, né? Como realmente um grande amigo, um parceiro profissional, assim, que está fazendo uma grande diferença na minha trajetória, e também aos alunos por, né, toda a confiança e receptividade, assim, com a Unity que está crescendo aí. A gente aos pouquinhos está ganhando mais espaço. É uma das poucas assessorias de triatlon que tem um treinador de triatlon por essência ali, né? Eu tenho o exemplo também, o Palito, que veio estagiário, a gente ouviu ele falar aqui também, estagiário do Sintra. Então, na essência, ele é treinador de natação e tem a CPH lá no Sul, como uma das maiores assessorias aí. E você, como treinador de águas abertas, na essência lá, dentro da Unity, como é que você vê a natação do triatlon? É igual a natação? Você trata a natação do triatlon igual você tratava a natação de águas abertas? O que muda o PA, treinador de natação de águas abertas lá atrás, para os treinos? Como você conduz esses treinos de natação dentro do triatlon? Eu acho que o principal ponto é tanto o atleta como o treinador compreender que são 3 modalidades diferentes, né? Natação de piscina, natação em águas abertas e a natação do triatlon. Isso precisa estar bem claro, assim, porque realmente são modalidades que exigem, tanto na parte técnica como na parte fisiológica e até também na parte mental, assim, padrões diferentes. Então isso é super importante. O principal, assim, ponto é realmente a gente conseguir compreender, antes de mais nada, qual que é o nível desse atleta. Acho que isso é muito importante, porque você vai ter muitos atletas onde o objetivo principal dele é sair da água numa prova de triatlon inteiro, né, e nadando o mais eficiente possível, tecnicamente o melhor possível. Você vai ter, às vezes, alguns atletas que talvez já consigam buscar um pouquinho mais de performance. Então você consegue incrementar um pouco mais isso no treino em relação a padrões técnicos mais agressivos, estratégia de prova. E realmente atletas que vão, né, realmente ali para competir 100% do início ao fim na prova de triatlo. Então acho que isso é muito importante, né, para os treinadores e atletas, porque às vezes a gente quer reproduzir muito o que a gente vê com o atleta profissional para o atleta amador. Perfeito. E nem sempre isso é possível, né, devido a N fatores. Mas eu acho que o ponto principal é o treinador conseguir realmente identificar as maiores necessidades daquele atleta, né, naquele momento. Não necessariamente que ele vai evoluindo, ele vai buscando essa evolução, e a partir do momento que ele atingir um próximo nível, você vai incrementando um pouco mais, aí seja na parte técnica, seja realmente ali em estratégia de prova. Mas eu acho que conseguir realmente fazer essa diferenciação é fundamental para buscar essa melhora. E como é que é lidar com atleta de triatlon hoje, né? Atleta, acho que na maioria amadores, né? E lidar com atletas de natação. São públicos diferentes, né? É natação, é triatlon, envolve a natação, mas são públicos diferentes. Faixa etária diferente, objetivos diferentes, rotina de vida diferente. Como é que é? Pergunta polêmica. É verdade que o triatleta é mais mimizento mesmo do que o nadador de águas abertas? Ou não? Como é que é? Pergunta difícil, né, cara? Olha assim... porque hoje, esse final de semana, tinham 200 atletas nadando sem roupa num canal, numa água fria, e não tinha ninguém lá reclamando de água fria. Mas se tiver uma prova de triatlon com água 23, vai estar todo mundo de roupa de borracha, né? Eu acho que é bem interessante esse ponto. O primeiro ponto é que, assim, o triatleta ele sempre foi diferenciado, desde sempre, né? Em todos os sentidos, assim. E principalmente isso devido à complexidade que é a modalidade, muito, né? Complexo. E sem dúvida nenhuma também pela vaidade, né? Porque há alguns anos atrás pouquíssimas pessoas faziam triatlo. Então, quando o cara falava que ele era triatleta, aquilo ali, né? Ele crescia, assim, ou que ele fazia Ironman, que ele já fez Ironman, aquilo
realmente chamava muita atenção, assim. Hoje o triatlon é a antiga corrida de rua lá atrás, né, cara? Exato. Um boom enorme. E o que a gente precisa entender, seja com o triatleta ou com o nadador, que eu peguei bastante, vamos dizer assim, um período onde a própria postura do treinador, ela era de uma maneira, e depois a gente foi moldando, né, e foi realmente transformando isso. E muitas coisas que que eu tinha de conduta lá atrás, quando eu comecei como treinador, já no final ali da minha carreira como treinador de alto rendimento, já não cabia mais, né? Então eu acho que tem a questão do mimi, do Nutella, né? E até os próprios triatletas eles brincam, ficam com essa, né? Eu comecei lá atrás, eu fazia triatlon de sunga, hoje, verdade, né? Essa geração sim. Eu acho que não tem, eu não vejo dessa maneira, eu acho que a gente precisa entender que não é melhor, pior, igual, a gente precisa entender que é diferente, em todos os sentidos, né? No triatlon, por exemplo, ainda bem que veio essa tecnologia. Quantos triatletas hoje, assim, que talvez se aposentaram de forma precoce devido à falta de informação ou de equipamento ou tecnologia adequada para ajustar o treino devido a lesões ou a outros fatores, né? O nadador, a mesma coisa. A gente precisa entender que realmente o perfil dele hoje é diferente. Então, na nossa época, lá chegava atrasado. Então, 200 borboleta para começar. Né? Assim, se não fosse 1000. Enfim, tem muitas histórias que são reais. Se você fizer isso hoje, né, o atleta provavelmente ali, o adolescente, a criança, não volta nunca mais no treino e o pai... É um processo. Né? Exatamente, entendeu? Então, a gente precisa entender que é diferente, mas, ao mesmo tempo, nós, como educadores e treinadores, como que a gente pode realmente fazer a nossa parte sem perder a essência do esporte? Eu acho que esse é o grande segredo, assim. A dificuldade vai ser igual, não sei se maior ou menor, assim, porque o atleta também de alto rendimento, ele é diferenciado psicologicamente, fisicamente, fisiologicamente, e por isso que o trabalho que você tem com ele é muito grande também. Né? E isso também até dentro do triatlo, né? O atleta que busca mais performance ou que performance acima da média, ele é acima da média em todos os sentidos. Né? Então não é que ele vai fazer tudo ali certinho, bonitinho e vai falar amém para você. Pelo contrário, muitas vezes ele vai te questionar mais. Ser mais provocativo. Exatamente, sabe? Ele vai ser mais rebelde, né? E que faz parte, né? Não tem como. Até por isso que ele, às vezes, ele é diferente dos demais, né? Se destaca. Entendeu? Então, isso é importante. Mas, de novo, assim, a gente compreender esse contexto, né? E esse perfil do atleta, eu acho que é o grande diferencial para que você seja mais assertivo e consiga atingir, né, o propósito ali com mais excelência. Sim. Muito bom. E trabalhar com público jovem, infantil jovem, é diferente de trabalhar com público adulto, né? Você teve que se modelar, né? Se remodelar ali, né? Exato. São perfis diferentes, mas é engraçado, Samir, como o propósito, quando o propósito deles assim é muito claro, o objetivo é o mesmo. Porque mesmo um atleta amador, ele quer melhorar, ele quer evoluir, ele quer performance, né? E isso pode ser o atleta iniciante, que está começando ali com a corrida, mas ele quer começar no trote e caminha, mas ele quer correr os primeiros 5 quilômetros. Então a busca dele também, se a gente for analisar na essência, né, esse propósito, ela é a mesma do garotinho que quer nadar lá, né, e quer pegar o índice para o Campeonato Paulista. Sim. Que quer, né, ser campeão brasileiro. É claro que aí, né, o treinador vai precisar administrar isso de forma diferente. Porque muitas vezes o atleta que está buscando ali o alto rendimento, ele vai viver quase que 100%, né, o esporte ali e o estudo. Já o adulto, aquilo ali ele faz muito por amor. E ele precisa conseguir equilibrar, né, com o trabalho, com a família. Então, mas a satisfação
e o prazer do treinador, eu posso garantir que é o mesmo. E vocês vivenciam muito isso daí, né? Então, e foi isso que realmente me deu o start. De falar, cara, eu consigo ter o mesmo prazer e a mesma satisfação com um atleta amador que eu tinha com um atleta profissional de alto rendimento. Isso é muito legal. A gente fica tão feliz de ver o nosso atleta vencendo, né? Exato. Também ali, cruzando a linha de chegada, conquistando. Seja vencendo no pódio, ou seja completando uma prova dura, difícil, como uma prova de Ironman. Ficar lá 9 horas competindo, pedalando, tudo mais. A alegria que a gente tem em ver um atleta completar uma prova de Iron com mais de 15 horas é tão grande quanto aquele atleta que subiu no pódio fazendo a prova em 8. Né? Exatamente. E isso é muito legal. Pode ter certeza que a satisfação, e eu já vivenciei isso. Exato, eu imagino. Na prática, dos dois lados, eu posso garantir para vocês que é igual ou maior. E foi isso que eu comentei no Ironman de 2011. O abraço que esse atleta me deu, a forma como a gratidão dele por eu ter contribuído de alguma maneira para ele conseguir atingir o objetivo, foi algo que mexeu comigo. Me inspirou realmente, assim. E que muitas vezes, na verdade, na natação competitiva, muitas e muitas vezes, a gente não tem esse reconhecimento. E não é por maldade, entendeu? E aquilo que eu falei, pode ter vários fatores, pode ser até algo também cultural, mas eu acho que tanto os atletas, e principalmente nas categorias de base, os pais, eles precisam valorizar mais o treinador. Por tudo isso que a gente já comentou até aqui. A entrega do treinador, ela é muito grande. E muitas vezes não ter esse cuidado, esse reconhecimento, tudo bem, você não precisa concordar 100% com a metodologia, isso faz parte. Mas o respeito, o cuidado e a gratidão, né, dos pais e dos atletas com o treinador é super importante. A gente está falando ali que o cuidado que a gente tem com a formação dessas crianças, desses adolescentes, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho certeza que os treinadores carregam isso diariamente, assim, para realmente fazer algo que seja diferenciado e faça diferença na vida dos atletas. Então, se você pegar um exemplo nos Estados Unidos, muitos pais querem que o atleta tenha um pouco mais de atenção, né? Querem que, às vezes, o treinador corrija de uma forma mais efetiva. O pai vai lá e paga. Qual que é o seu valor da sua hora? Eu quero que você fique 1 hora a mais com meu filho ali após o treino, ou meia hora. Mas é o próprio treinador, né? Aqui a gente acaba tendo esses conflitos, né? Então sempre a gente brinca, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então ele tá treinando aqui comigo, mas o melhor treinador é sempre o do outro clube. Né? E isso é muito triste, assim. Trabalho paralelo, muitas vezes. Muitas vezes, cara. Né? E às vezes vai treinar escondido, né? E a gente sabe, né, que... E eu sei que os pais não fazem por mal. Sim. É buscando o melhor pro filho, né? Pros atletas. Mas muitas vezes isso realmente frustra muito o treinador. Então, são alguns cuidados e algumas atitudes que eu acho que realmente poderiam ser diferentes e que fortaleceriam mais essa relação treinador, atleta, pais, enfim, diretores e toda a comunidade. E eu tenho certeza que todo mundo só tem a ganhar com isso. É somar. Maravilha. Dá para ficar mais 1 hora, né? Ah, vai longe. PA, nós vamos estrear um quadro aqui agora que chama Quebra Records. Certo, Samir? Eu vou até pegar meu cronômetro, né? Pode pegar. Não, pega. Vamos pegar o cronômetro. Vai ser um cronômetro oficial. Como é que é? Eu vou explicar aqui para você de casa. Momento de descontração. Aqui um quadro quebra recordes. Qual é a ideia? A ideia é você responder o maior número de perguntas possível em 1 minuto. Nós temos uma lista com 118 perguntas. Tô brincando, não, só tem umas 20. Só tem umas 20 perguntas aqui, em que a gente vai fazer um pai-bola aqui. A gente pergunta e você responde. São perguntas curtas em que você vai responder sim ou não, isso ou aquilo.
perguntas rápidas. Eu vou fazer uma pergunta, o Samir faz outra, eu pode faço. fazer todas você. Eu vou fazer todas hoje? Porque você não perde tempo, né? Ah, então... Demora pra ler e tal. O Samir é competitivo. O Samir não, o Samir já tá encontrando uma forma também do cara quebrar a Dois cronômetros pra não ter. 2 cronômetros aqui. É, a ideia, então, é você responder o maior número de perguntas possível, tá bom? São algumas perguntas fáceis, né, de você responder. E você vai estabelecer aqui, né, o recorde, estabelecer o recorde. Já é o recordista. Já é o recordista. Antes de fazer, você não, já é o recordista. ó, eu vou falar, eu fiz um teste comigo mesmo. Eu fazia uma pergunta e eu respondia mentalmente até eu respondi pra mim mesmo 18 perguntas. Depois eu que sou competitivo. Eu respondi pra mim, mas acho que não vale, né? Porque eu perguntava e eu já sabia o que responder, então não valeu. Mas vamos lá. Então, vamos começar aqui. O Samir vai soltar o cronômetro. Vai no Prepara Vai. E aí eu começo a pergunta. Aqui, momento de quadro Quebra Recordes. E aí solta uma vinheta aí, então. Bora lá, hein? Beleza? O Samir soltando, a gente começa. Vamos lá. Prepara. Vai. Primeira coisa que você faz ao acordar. Meditar. Café com açúcar ou sem açúcar? Sem. Um apelido sua de infância, seu de infância? Costela. Ó, Costela! Costela, prova de piscina ou águas abertas? Águas abertas. Muito bom. Triathlon, 73 ou full? Full. Boa! No 73 não é Ironman, né? É meio. Provas de fundo ou velocidade? Fundo. Boa! Seu lugar favorito no mundo? Colo da minha namorada. Ai, que... Tananana. Piscina a 30 graus ou a 24 graus? 30 graus. Oh, tá no quentinho. A Nutella eu falei, pô. Um treinador que marcou a sua vida? Sebastião Galdino. Aê. Prova que mais te desafiou? Ironman. O Ironman. Seu hobby fora do esporte? Música. Ó. Prova com neoprene ou sem neoprene? Sem. Deu. Aê! Recorde 12 perguntas respondidas. Muito bom. Curiosidades aqui do Costela para você que ficou até o final. Todos chamem a partir de agora o PA de Costela. Acabou de ser batizado. Galera, quem que te deu esse apelido? Pô, esse apelido foi na República lá de Suzano. Era muito magrinho, né? Pequenininho. E aí... Não sei o porquê lá que começou essa brincadeira de Costela, ou Costela, Costela. Você é igual um Costela, e aí ficou Costela. Você tem um apelido de infância também, Samir? Cara, na escola me chamavam lá de Espoleta, alguma coisa assim. Espoleta. E Muttley também. Como? Muttley, que era do medalha, né? Que eu era meio fissurado em medalha. Ah, era? Era fissuradaço em medalha. Eu não vou contar meu apelido não, mas se você sabe o meu apelido de infância, comenta aqui no vídeo. Comenta aqui no vídeo, porque eu tenho um apelido e não vou contar aqui não. Muito bom, é isso. Cara, sensacional, né, Samir? Pra fechar, tem uma última pergunta. O Samir vai fazer a pergunta pra fechar o podcast. Aí você responde, você só completa a frase, tá? Nadar, para mim, é minha vida. Acho que, como eu falei no início, a natação, né, o esporte, de uma forma geral, é algo que realmente me conecta comigo mesmo. Então, quando eu tô dentro da piscina ou do mar, da represa, isso gera em mim uma sensação que é inexplicável, assim. É um momento que eu tô realmente em paz, e por isso que muitas vezes quando eu tô com a cabeça cheia, né, ou precisando resolver algum problema, é para a piscina que eu vou, vou nadar, porque é ali que tudo se acalma, que realmente eu consigo acalmar ali meus pensamentos, equilibrar tudo isso, e sem dúvida nenhuma é o que me move, né, e que fez e faz a diferença na minha vida hoje, assim. Natação para mim é a minha vida, sem dúvida nenhuma, é um momento que eu tô em paz comigo mesmo e que isso permaneça, né, pro resto da minha vida, porque eu não me vejo sem a natação, sem as águas abertas e sem o esporte aí de forma geral. Muito bom. Parabéns, cara. Parabéns pela sua carreira. Obrigado por topar o nosso convite.
e por compartilhar tanta experiência, né? Tanto aprendizado, experiências para todos nós que estamos aí assistindo. Muito bem. Obrigado, PA, por ter aceito o convite. Convite que foi um bate-papo sensacional. Aqui aprendemos muito hoje. Muito. Aprendemos muito. Esse é o seu Natação Extrema, o podcast semanal que vai falar toda semana um pouco do mundo da natação, né? E você que ficou aqui até agora, curta esse vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho e a gente vai aprendendo cada dia mais o que falar aqui, né? Perfeito? Obrigado para você. Obrigado para você que assistiu. E é isso. E até a próxima. Tchau.